parte dessa grande mudança e fazer parte do bootcamp melhor avaliado do mundo, que é o Levagon, e essa comunidade incrível que se conecta com o mundo inteiro e já formou mais de 20.000 alunos. Então, antes de tudo, antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer a comunidade do Figma, do Friends of Figma, e é muito interessante que hoje tenhamos esse evento, porque hoje os alunos aprenderam deram o primeiro passo na construção do Figma, foi muito legal, e vários projetos incríveis, e que eu tenho certeza que esse evento de hoje vai agregar muito no projeto final de vocês, e que vocês serão excelentes programadores, ou desenvolvedores ou cientistas de dados, ou analista de dados, e quem ainda não é aluno, tenho certeza que vai aprimorar na sua área atual, porque afinal a programação e o UX estão muito unidos. Hoje em dia não tem mais isso de eu só aprendo front-end, eu só aprendo back-end, eu sou mais UX, eu sou mais interface. Hoje tudo está unido e cada vez mais isso vai ser exigido. Então, se você quer ser um profissional do futuro, nada mais justo do que também se informar sobre programação e sobre como tudo isso se conecta. Agora, sem mais delongas, quem vai ser o primeiro? Boa noite, galera. Muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado por Levagon por ter a gente mais uma vez. Segundo evento que a gente está fazendo aqui. Eu vou falar um pouco sobre o que é o Friends of Figma, a ideia do evento. A ideia do evento, apesar de ter o Figma no nome, é mais trazer a comunidade de desenvolvimento e de design junta. Por exemplo, Carolzinha é designer, eu sou desenvolvedor, e a gente que organiza o evento é mais ou menos metade desenvolvimento e designer, porque essa a gente identificou, não é? Que a comunicação entre essas duas áreas nem sempre ocorre muito bem e tem um monte de problema. Então a ideia então, estou falando a ideia do evento, né? A ideia do evento é a gente entender entender mais bem um ao outro, por isso a gente sempre tenta trazer alguém de desenvolvimento, trazer alguém de design para falar, e o Figma é o lugar onde isso acontece, né? A ferramenta que é usada hoje em dia não é perfeita, mas é a melhor ferramenta que a gente tem para poder trazer as duas áreas juntos e as coisas darem certo, né? A gente vai ter 2 palestras hoje, uma sobre networking e uma sobre design system, que também é uma outra coisa que é super útil para a comunicação entre as áreas e tudo mais. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Gente, eu falei que a próxima turma é 17 de junho, mas 17 de julho. Desculpe o erro. Então, galera, é isso que eu tinha para falar. E Luciano vai apresentar aqui a primeira palestra sobre networking. Oi, gente. Primeira vez que eu faço uma apresentação presencial, o que é bem esquisito, porque tudo estava remoto. Mas hoje eu decidi falar sobre networking, porque recentemente, não faz tanto tempo, foi no final de maio, eu sofri com layoff, o temido. E com isso, eu percebi que o networking é muito poderoso para a gente conseguir novas oportunidades, tanto em oportunidade de emprego quanto de aprendizado. Então, eu decidi trazer sobre isso. Aí, como é que faz? Eu passo? Ok. Esse aqui é muito apertado. Caraca, que chique. Então, antes de falar sobre network, eu sou Luciana Vitória, ou Luvit, porque é junção de Lu, Vit, né? Eu sou UX/UI designer pleno. Eu produzo conteúdo de UX/UI no meu canal, na minha página no Instagram chamada align.x, e faz pouco tempo que eu produzo conteúdo. E também sou voluntária na comunidade Vagas UX e também faço parte da comunidade do Friends of Figma, Vagas UX com o Fernando ali. Então, ele é meu coleguinha de trabalho. E para poder começar a falar sobre networking, eu comecei falando sobre a minha vivência de layoff.
No cenário de layoff, a gente teve em 2023, ou seja, nesse ano, globalmente 194.000 funcionários demitidos em 679 empresas tech demitindo essas pessoas. E no cenário do Brasil, no ano passado, foram 5.600 funcionários demitidos em 38 empresas tech. Então, a demissão em massa é o nosso cenário atual e uma forma da gente tentar reverter isso e conseguir, se a gente sofrer com algum tipo de demissão ou quiser entrar no cenário, é através do networking. Então, não só você se candidatar dentro do LinkedIn, em plataformas, mas também se conectando com pessoas, porque pessoas são muito importantes, né? A gente vive em sociedade e a conexão com pessoas é muito importante. Networking, ele é basicamente a criação de conexões significativas. Então, se eu estou aqui, eu estou já fazendo networking, a gente já está fazendo networking, porque é um encontro entre pessoas, então a gente vai trocar de certa forma, seja algo pequeno, seja: "Ah, eu jogo tal coisa, você joga o quê?". Então, pequenas conexões podem envolver um com o outro. Então, você pode fazer conexões com colegas de trabalho, com amizades, em qualquer momento você está fazendo um networking, mas essa palavra está americanizando um pouco o termo, mas é basicamente fazer amizade, fazer conexões. Alguns motivos para fazer networking, você pode aumentar a sua chance de receber indicações. Quando eu fui demitida, eu só consegui um novo emprego porque eu recebi uma indicação. Eu até consegui fazer meio que um cálculozinho, porque eu me candidatei em 50 empresas, 50. E só 2 delas eu consegui entrar no processo seletivo, e sendo que as 2 eram por indicação. Então, foi muito importante para mim essa oportunidade de indicação e eu só consegui aparecendo. E eu vou explicar um pouco sobre como fazer network. Outro motivo para fazer networking é ter acesso a oportunidades ocultas de trabalho. Tem muitas vagas que não são publicadas, então você está lá no LinkedIn, tem um monte de vagas, mas vai ter alguma vaga que nem foi publicada. Ela fica internamente, tem até dentro de empresa, você consegue passar, por exemplo, sou dev dentro de uma empresa e passo para design. Então você pode até migrar dentro de uma empresa. Outro motivo é trocar informações, experiências, ou seja, você aprender cada vez mais. E por último, a oportunidade de fazer colaborações, você colaborar com alguém, seja em algum tipo de projeto, e é por isso que é bom fazer network. E como eu já falei, tem empresas que pagam para o funcionário pagam um extra, né, para o funcionário indicar. Eu já trabalhei em 2 empresas que tinha esse modelo, então você está lá na empresa, vivendo o dia a dia, e vai lá e te falam: "Então, você vai ganhar X a mais se você conseguir indicar alguém e essa pessoa for contratada". Então, essa valorização que a gente tem nesse cenário, ela mostra como é importante você ser indicado ou se mostrar relevante para isso. E dentre os fatores que influenciam na escolha do candidato, em quarto, é ser indicado por uma pessoa relevante no mercado, com 31%, e lá no lá embaixo, não quero contar, 17% é ser indicado por pessoas da empresa. Então, dentro da empresa mesmo você pode ser indicado. Ah, tá, beleza. Tá lá do outro lado, tá aparecendo. É por causa da câmera. Tá. Ah, a indicação, voltando a falar sobre trabalho, né, ela otimiza o processo de RH. Se você tem uma pessoa que está dentro da empresa, e você conhece ela e pede para ela te indicar, a equipe de RH vai ter mais facilidade para poder filtrar essas pessoas e ver como é que ela vai fazer a contratação. Então já filtra bastante para a galera de RH. Também trocar experiências e conhecimentos vai te ajudar na carreira. Eu, com um exemplo de tantos que eu faço network, eu vou falar um pouco, eu aprendi bastante sobre vários tipos de conhecimento. Então, eu faço networking ao participar das comunidades, então eu aprendi sobre design system minimamente, né, e fui aprendendo programação, por exemplo. Eu entrei em uma empresa júnior de programação, eu comecei como dev front-end, então eu sei um pouquinho de programação e por causa disso eu consegui fazer networking e consegui uma indicação na minha primeira empresa que eu entrei, por causa disso, dessa participação
em conjunto. E o que eu faço de networking para envolver como a gente pode fazer networking? Ser voluntário, participar em hackathon, participar em evento, a participar de comunidades como Friends of Figma, como Vagas UX. Eu faço faculdade e dentro da faculdade eu participo de projetos de extensão para me envolver com outras pessoas. Participar de podcast, eu já fiz um podcast e possivelmente vou fazer outro também. E no meu trabalho também, eu sou uma pessoa que costuma ficar muito quietinha, mas eu tento me abrir. Então eu tento sempre falar ou perguntar, que aí as pessoas me veem. E até isso é a próxima frase, eu acho. Ah, não, isso aí pulou. Mas uma das frases era que para você ser lembrado, você tem que ser visto. Então, se você quem não é visto não é lembrado. Então, quando você está no ambiente, você tem que ser lembrado, você tem que se impor, nem que seja falando uma curiosidade, sendo brincalhão, do jeito que você é. Então, você tem que se marcar naquele local para poder alguém te lembrar e lembrar de te indicar. Então, você tem uma oportunidade aí. Aí, por último, que aí eu ia mostrar só algumas coisas que eu conheço, aí é o último slide. Aí eu ia mostrar algumas coisas que eu gosto bastante e que eu uso como networking. Então tem algumas comunidades de design, como Friends of Figma, o Vagas UX, o Hackathon Brasil, que eu sou a louca do hackathon. Eu faço hackathon de tudo, eu adoro tentar ganhar dinheiro com o hackathon. E eu já vou entrar no hackathon do iFood, que vai rolar. E Hackathon do Brasil foi muito bom para isso. Hack Tudo, o Hackathon da Radix, que foi aqui no Rio de Janeiro, que rolou, foi presencial. Foi muito corre, porque a gente dormiu lá no chão, mas foi um aprendizado enorme. Tem o Adaptlist, que eu amo também, que eu recomendo para todo mundo, que é uma plataforma que você faz mentoria. E até o Fernando também está lá. E os mentores lá ajudam a você como você pode melhorar no seu aprendizado, você tem um encaminhamento. Porque quando você faz um curso, não um curso como o Levagon, mas alguns cursos online, você não tem acompanhamento de pessoas. E com a mentoria você consegue ter acompanhamento de alguma forma do que você quer traçar como caminho de aprendizado, ver se você está acertando, se você está errando. Então, uma outra forma de fazer networking é pela mentoria, pelas comunidades, fazendo hackathon, e é isso. Aí tem o Meteorama, que é só o concorrente da Adaptlist, e é isso. O coraçãozinho, ele tem um... É que eu gosto mais. Então, se quiser até voltar, os que eu gosto mais é esse aqui, é o que estamos agora, esse aqui que vai rolar semana que vem, aqui também. Puxa saco. Eu puxo saco do que eu gosto. Mas a Adaptlist eu amo muito. O Mentorama eu nunca consegui acessar. Sempre tentei, mas não consegui acessar. O OX. O Hackathon Brasil eu gosto muito porque eu já cheguei a ganhar em segundo lugar e é bem organizadinho e tal. E eles divulgam bastante Hackathon quando tem. Ganhou em dinheiro também? Dinheiro, eu curso, 6 meses de alura. Aí é isso. Ganhei uma bolsa na DC dentro da comunidade do Vagas UX, porque as comunidades UX ajudam bastante em questão de você ganhar bolsa, oportunidade. Então eu participei, antes no Vagas UX eu era só uma pessoa que estava lá contribuindo, e agora eu faço parte como voluntária também. Então eu crio conteúdos dentro do Vagas UX e tal. E eu ganhei uma bolsa da ADC, que tem o Aparício Júnior lá, e eu aprendi bastante, até terminei o curso já. E é isso. Por isso tem os corações. E aí, dúvidas, se não tiver dúvida também, é isso. Eu tenho uma dúvida, né? Pode Você falar. falou que seu último emprego foi indicação. Aham. Indicação de alguém da tua família, algum amigo, alguém que você já trabalhou antes? Como é que foi? Tipo assim, eu falei que em 2 processos seletivos que eu estive foram indicação. Uma foi por uma pessoa que eu estava no trabalho, que eu nunca imaginei que ela me indicaria para algo. Então, não sei, por algum motivo. E a outra foi uma pessoa que eu tive mentoria, e essa pessoa falou que conhecia alguém que estava precisando de alguém que trabalhasse na área. Então, foi uma pessoa que eu conheci numa mentoria até. Então, ela me mentorou.
Aí foi isso. Mas alguém hoje em dia, com automatização do seletivo, GUP, essas coisas, só consegue ser reconhecido já tipo de indicação. Exatamente. Porque como eu já falei, 50 candidaturas. Eu estou recebendo todas as negativas agora, sendo que faz um mês já que eu me candidatei. Então, indicação é o diferencial. Eu recebi. Não, tem um relato parecido com uma coisa que ela já falou, que às vezes você tem acesso a vagas que ainda nem foram publicadas. Quando você participa de comunidades, ou quem não é gente para lembrar, você é uma figurinha que vem à mente quando alguém precisa de uma determinada skill. E já aconteceu comigo também de algum amigo que já sabe assim, ó, fulano, um colega novo desse projeto, ele pretende sair daqui a um mês, então já fica engatilhado ali, essa vaga nem vai ser publicada. Ele vai sair, você já vai ser puxado, isso acontece. Sim. Só confirmo. GH, publicam vagas na GUP só para bater a meta de quantidade de vagas que se aplicar no sistema. Então, a vaga nem vai ser mais. A Globo, eu até perguntei pra Globo assim, que eu já tentei várias vezes entrar na Globo. Aí eu mandei perguntando, então, isso aí tá aberto? Ela falou, não, é só para fazer banco de talentos. Aí eu fiquei, então por que não coloca banco de talentos ali? Mas fica assim. Aí fica muita gente lá. Eu recentemente eu também sofri com layoff em fevereiro. Uhum. Carol, a gente trabalhou juntas há uns anos atrás. E aí eu tava procurando e tudo, Carol, lá na empresa tá aberto, me manda teu currículo. E foi assim, eu acabei entrando, hoje a gente trabalha junto de novo e foi por indicação. E eu tava tentando várias também, tava aplicando para várias. Agora eu tava recebendo há pouco tempo ainda as negativas, mas Pô, tem até relato de um colega meu que foi demitido junto comigo no mesmo dia, que a empresa ficou bolada por terem demitido, né? E chamou ele para a empresa dele. E é isso. Aí agora ele tá trabalhando no mesmo projeto que estava antes, só que agora em outra empresa. Então. Você fez mentoria esse ano, não foi? Aham. Qual foi O Adapt List, como comentei. Aham. Aí eu fiz mentoria com o Fernando de novo e com outras pessoas, como a Bianca Pontes, que eu adoro ela é da OLX, e tem muita gente que eu gosto lá, que acabou virando favorito, então sempre que eu consigo fazer mentoria, eu faço. Só para poder endossar essa história do network, meus 4 últimos empregos todos foram por indicação. Então, assim, fazendo faculdade, professor indicou, fazendo pós-graduação, um colega de classe indicou. Aí, às vezes, uma pessoa que trabalhou comigo, porque até com relação a essa questão, né, de você não conhecer bem os candidatos, o fato de você estar participando da comunidade já faz com que as pessoas tenham um contato maior com o seu perfil, para saber se aplica mais e tal, né? As pessoas acabam tendo... A importância da network tem muito a ver com essa questão da relação humana mesmo, sabe? Você já sabe como é que é o perfil da pessoa, você vê se ela se encaixa. Como ele falou ali, às vezes você nem coloca a vaga lá porque você já pensa naquela pessoa ali e tal. Então, o emprego que eu estou agora também, assim como a Tayana falou agora, eu estou trabalhando com uma pessoa que estava na empresa anterior, sempre com essa questão da network. Então, isso realmente é muito importante, eventos como esse aqui, e tudo que você falou aí na palestra são muito valiosos para você conseguir se manter e evoluir no mercado de trabalho. Isso aí. O que você acha? Eu sei que você é uma pessoa que começou a criar conteúdo, mas você vai ligar a descrição, você cria um perfil no Instagram profissional para postar conteúdo de UX. Todo mundo faz isso. E aí você falou do quem é visto não é lembrado. Você acha que tem uma relação? Você acha que quem é visto não é lembrado tem uma outra conotação que não é só ter que criar conteúdo em rede social? Eu vejo vários. A pessoa cria, posta 3, se abre no perfil daqui a um mês, não tem mais nada. No caso, tá bom. Coisa agora só. Mas eu só acho que esse é um trabalho. Eu queria saber a sua percepção, qual é a relação que você faz. Eu acho que quem é visto não é lembrado é mais para você perceber no dia a dia que você tem como passar despercebido
e tem como você, nem que seja com um bom dia, você falando lá no trabalho, bom dia, você já é lembrado. Por exemplo, eu estava numa reunião no meu trabalho atual e fizeram um sticker com a cara de alguém. Fazer um sticker com a sua cara, você já vai ser lembrado, nem que você faça você não fez um conteúdo no Instagram, mas você já vai ser lembrado por isso, você já tem uma conexão com alguém. Mas o meu motivo de fazer conteúdo é porque eu gosto de mostrar o que eu estou aprendendo, e eu aprendo junto. Então, por exemplo, criei um conteúdo sobre teste de habilidade, e eu palestrei sobre também. Aí eu aprendi enquanto eu estou fazendo o conteúdo e me forço a aprender, porque eu não paro assim: "Ah, tô a fim de aprender hoje". Não, postar me força a aprender, então eu posto também por causa disso. Você fica pensando na pessoa que vai ler, não é? Será que faz sentido? Tem a coisa de você colocar o chapeuzinho da responsabilidade, você tá falando. Sim. Tem gente que às vezes não sabe nada e tá consumindo o teu perfil, né? Pois é. Aí eu tô tentando até a parte da acessibilidade, tentar botar texto alternativo, mas aí às vezes cansa, mas a gente faz esse esforço de colocar sempre. Aí minhas redes sociais, aline.x, aqui é um pouquinho dos posts que eu faço, e meu LinkedIn é Luciana-Vitória, que isso aí vai vir com os caracteres especiais quando taca no Google. Mas é isso. Agora, como é que tira? Parabéns, Luciana, pela apresentação, fenomenal. Sobre network, eu também queria falar a minha experiência, porque é a mesma coisa que todo mundo falou aqui, só que no meu caso foi um blog post. Eu fiz um blog post, a empresa que estava tentando contratar viu, e foi uma das entrevistas mais fáceis que eu já fiz na minha vida, porque a pessoa foi bem natural. Geralmente eu fico mega nervoso em entrevista, e meio que a pessoa já sabia mais ou menos, me conhecia um pouco pelo post, então naturalizou mais a entrevista e eu fui contratado na entrevista mesmo. Então, não só o network com pessoa, mas eu acho que também faz criar conteúdo. Você aprende no conteúdo e alguém vai ver, não é? Alguém vai ver e vai se ligar no que você está fazendo, vai entender quem você é, e isso também é super importante para entrar no mercado de trabalho. Foi no Dev2. Sim, sim. E como eu falei, tipo, eu nem fiz entrevista técnica, porque, tipo, foi igual se a pessoa já me conhecesse, e foi super natural. Foi estranho, foi estranho, porque geralmente o cara tá super sério e você tem que mostrar lá, tem que compartilhar a tela e tudo mais, e foi super natural dessa vez. E também você aprende muito só escrevendo e tentando produzir. É uma forma de você se motivar também a estudar e aprender as coisas, porque para escrever sobre algo você tem que aprender sobre aquilo, e super recomendo. Sim. É a mesma coisa. Eu acho que o Git também é a mesma coisa, super importante. Para networking também, não é? Tipo, às vezes a pessoa nem escreve código, mas só participar das discussões já é super importante. Você aprende muita coisa também só lendo o código. Tem uma carreira hoje em dia, né? Faz só isso, que é Dev Linux, então, sou desenvolvedora que ela nem programa, ela trabalha com essa comunidade. Mais com isso, então está crescendo. Verdade, verdade. E tem gente também que agora tem bounty, tem gente que trabalha só no GitHub fazendo bounty para a empresa, porque, tipo, tem algum bug gigantesco que a Microsoft tem e eles querem resolver aquele problema, eles pagam para alguém resolver o problema na base de código deles. Então, hoje em dia tem um monte de alternativa diferente. E eu acho que quando você faz alguma coisa que é meio fora do que todo mundo está fazendo, faz uma diferença enorme, né? Que é tipo postar alguma coisa
o networking que a gente acabou de falar, né? Fazendo diferença no nome de uma pessoa que não fez aquilo, né? Agora a gente vai ter uma palestra sobre Design System, do Luiz. Salva de palma. Pô, é duro mesmo isso aqui, hein? Não, tá tranquilo, peraí. Eu acho que foi. Foi. Bom, vocês estão falando aí disso, você imagina se o seu chefe está assistindo a sua palestra, né? O meu chefe está ali, no cantinho ali, né? Então, você vê o resultado do networking. Foi meu professor de faculdade, hoje é meu chefe, me chamou, já trabalhei em 2 empresas com ele já. Juliano? Aí, vamos. Bom, gente, eu vou tentar ser o menos técnico possível aqui, tá? É mais um bate-papo sobre a minha visão de como que você começa a trabalhar com um design system, como que você começa a pensar na concepção de um produto voltado para atender outro produto, né? E lembrando que nada disso aqui está escrito em pedra, tá? Isso é a minha visão sobre como você processualiza isso daqui antes de você sentar no Figma e começar a desenhar alguma coisa, tá? Pode passar aí. Bom, antes de tudo, meu nome é Luiz. Hoje eu sou Design System Manager e especialista em UI na Startse, junto com o Cadu ali. Eu sou apaixonado por educação, então eu já trabalho, é a segunda empresa de educação que eu trabalho, eu dou aula de algumas coisas durante a minha vida. Já dei aula de biologia, dou aula de Kung Fu, já trabalhei numa empresa de educação fundamental, de um software para educação fundamental. Hoje trabalho numa empresa de educação corporativa. Antes até fiz um processo seletivo para a Secretaria de Educação do Estado, para trabalhar com produto lá também, decidi continuar no setor privado. E outras coisas que eu faço, eu sou músico, sou artista marcial e eu faço um monte de coisa por aí também. Pode passar. Bom, beleza. Antes eu queria saber quem é desenvolvedor e quem é designer aqui. Quem é designer, levanta a mão. Beleza, quem é desenvolvedor, levanta a mão. Show, beleza. Antes de mais nada... Oi? O qual? Pois é, tem alguns. Antes de mais nada, gente, é importante a gente pensar para que serve um design system, tá? O que é essa palavra que está tão na moda hoje em dia? Alguém sabe o que é um design system? Sem a definição do Medium, por favor. O que é um design system? Você organiza o produto em componentes, você consegue fazer isso de forma a instalar isso. Beleza, a gente tem 2 palavras que são importantes aqui. Pode falar. Eu penso mais num set não de regras, mas de formatos, tipo, regras definidas, quando a pessoa vai pensar como ela vai replicar aquela logo, ou representar aquela marca, já está tudo meio pré-definido. Você não precisa nem pensar muito para representar, identificar rapidamente a marca. Assim. Show, beleza. Mais alguém? Todo mundo concorda com os colegas? Eu tenho uma dúvida. A gente poderia dizer que o bootstrapzão da massa é um design system? Não. E tem 2 palavras que elas falaram que acaba que o Bootstrap não se relaciona com isso. Pois é. É um pouco de tudo que vocês falaram, tá? Só que a grande questão é, o Design System ele serve para você escalar o seu produto de uma forma rápida. E aí, com isso, você começa a agregar padrões para representar o seu produto, tá? E quando a gente fala de padrões, a gente pode estar falando de qualquer coisa. Quando a gente fala de branding, a gente está falando de padrões. Quando a gente fala de componentes visuais, a gente está falando de padrões, cor, tipografia, próprio código, a forma com que você prepara o seu código. O Bootstrap não entra por quê? Porque apesar dele ser um conjunto de regras de programação, ele não traz essa escalabilidade, entendeu? De uma forma tão rápida e tão assertiva assim. Então, finalidade básica de um design system para mim, né, na minha visão, você pega o que você tem de desorganizado, você padroniza aquilo e você escala o seu produto, tá? Pode passar. E no fim a resposta depende, né? Não tem uma coisa certa. A resposta depende muito. O que você quer fazer com o seu produto? Se você está com a sua biblioteca de componentes desorganizada,
o Design System vai te ajudar com isso. Se você está com sua biblioteca de componentes dentro do desenvolvimento desorganizado, ele vai ajudar com isso. Se você precisa importar o branding para a cara do seu produto, ele vai ajudar com isso também. Então, ele tem várias finalidades, e isso depende muito do que você precisa fazer com o seu produto no final. E aí a gente sempre tem que pensar em qual problema o seu produto tem e o que você precisa resolver, tá? E principalmente a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu realmente preciso de um design system? Ou será que um style guide já resolveria? Será que o meu produto precisa dessa escalabilidade? Que tipo de problema eu vou ter? Eu estou enfrentando problema gargalo no desenvolvimento? Eu estou enfrentando problema na hora de eu criar os meus componentes, na hora de eu entregar as telas por falta de consistência? O que está acontecendo? Primeiro pensamento que a gente tem que ter, e quando eu comecei a montar o Startse UI, que é o design system da Startse, que é onde eu trabalho hoje, foi a primeira coisa que eu pensei. Que problemas que a empresa está enfrentando? Beleza, a gente tem uma plataforma, a gente tem produto web, a gente tem um produto no app, cada coisa parece com um troço diferente. Se eu entro numa página, parece que eu estou num negócio, a área do aluno está em outro lugar. Então, era um caos que eu olhei assim, beleza, eu preciso organizar isso e preciso unificar. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, é essa visão de qual problema eu tenho e o que eu preciso resolver, que, para mim, você tem que pensar primeiro. Como todo processo de design, né? Primeiro a gente pensa no problema, para depois a gente pensar na solução. Não dá para pensar isso, inverter essa ordem, né? E aí é nesse ponto, quando você define o problema que você tem e você vê, tá, beleza, é isso aqui que está de errado, eu preciso trabalhar em cima disso. É o momento de você se juntar, unir forças com a galera do desenvolvimento, para quem é designer, de você ver o que você tem hoje no seu produto, tá? Eu, geralmente, quando eu trabalho, no processo de trabalho que a gente está tendo lá na Startse, a gente tem reuniões semanais entre o time de design, eu, como gerente do Design System, e os tech leads. Então, é nesse momento que a gente define prioridades, é nesse momento que a gente define o que vai ser feito, como que vai ser feito, quais vão ser as entregas, como que a gente vai realizar isso e tudo mais. Por quê? Não adianta eu pensar em qualquer coisa voltada a produto, mas falando também de Design System, só em design ou só em desenvolvimento. Porque se eu projeto uma coisa em design que é fantasiosa para o desenvolvimento, não vai ser feito. Se o desenvolvimento não segue o que a gente está projetando em design, dá problema. Quebra experiência, quebra usabilidade, o score vai lá para baixo, você pode ter um aplicativo perfeito com performance lá em cima. Mas dá um problema lá na frente e isso afeta número, afeta métrica e afeta o quanto de dinheiro que a empresa ganha. E é bem comum a gente ver isso, tá? De a gente ter problemas, não de performance, não de código, mas um problema de usabilidade que a gente tem, quebrou ali, o usuário não consegue acessar, não consegue fazer muita coisa, ele não consegue gerar valor para o produto, não consegue acessar o que ele quer e desiste e a empresa perde dinheiro. Então, por isso que é importante a gente ter essa visão multidisciplinar, tá? Design System é desenvolvimento, design, juntos trabalhando para construir um produto que vai atender o seu produto também. E aí, depois que você teve essa visão macro de tudo mais, eu comecei a levantar os dados do que a gente tem hoje dentro da empresa. Eu vou usar muito a minha empresa como exemplo, porque é a vivência que eu estou tendo agora, né? Quando a gente, como eu falei, né, que a gente tem essa questão da multidisciplinaridade, você começa a levantar tudo que você tem de cenário hoje. Quais são as tecnologias que a sua empresa usa? É React? É Node? É C Sharp? É web? É HTML? É CSS? É JavaScript? O que você está produzindo ali? O que a empresa está produzindo dentro do produto? Porque, às vezes, você quer projetar um negócio, sei lá, a gente tem a nossa biblioteca toda, hoje o nosso aplicativo todo está em React. Você já tem um padrão ali que você pode conversar com o desenvolvimento para você criar uma componentização, para você criar uma nomenclatura que vai facilitar na hora de você transpor o que você está em design para o desenvolvimento. E isso é muito importante de vocês tentar espelhar o máximo que está em design para o que está em desenvolvimento, você ser os mesmos nomes, as mesmas nomenclaturas, porque isso facilita a comunicação. Então, você entender qual que é a linguagem de programação, você não precisa saber programar, óbvio, mas você entender como que aquilo ali se comporta, como que são as nomenclaturas que são usadas, usa ponto, usa traço, usa underscore, como que isso funciona, como que os devs estão acostumados a usar aquilo ali, qual que é a linguagem que eles entendem, fazer um pouco um UX para dentro do seu produto, né? Um UX interno dentro da sua empresa. É entender como que a cabeça do seu usuário vai fazer.
vai utilizar aquilo ali, né? Quem são os responsáveis por cada área? Quem é que vai ser seu parceiro naquilo ali? São os tech leads? São os designers? A gente vai ter gerência de produto envolvida nisso? Você vai escalar isso para o setor de tech inteiro ou isso vai ser uma iniciativa que vai partir de design? É uma iniciativa que vai partir de desenvolvimento junto? Como que vão ser os ritos? Quem vai participar desses ritos? Quem vai tomar as decisões? Isso tudo é sempre importante você mapear para você evitar uma surpresa lá na frente, de você tomar uma decisão, isso não atinge a pessoa que precisava atingir e começa a falha de comunicação. E se tem uma coisa que quebra um design system é a falha de comunicação, porque você projeta um negócio, você não comunica para a pessoa, quando vai para a produção tá de uma terceira forma, e aí alguém chega e fala assim, o que é isso? Né? Então, essa questão de responsabilidade é importante você alinhar, mesmo que você seja um único designer trabalhando nisso, tá? Eu sou a única pessoa trabalhando no Design System da Startse e sou eu que faço isso tudo aqui. Eu gerencio toda essa grande orquestra junto com os tech leads para isso aqui poder funcionar. Quais plataformas que o seu produto utiliza? Você tem uma plataforma só web? Você tem uma plataforma só mobile? Você tem um aplicativo? Qual tipo de viewport que você tem? Eu já trabalhei numa empresa que era uma aplicação web, mas que o viewport era só em formato mobile. Então, era um desktop, 1920, mas com um viewportzinho tamanho mobile. Tinha um porquê daquilo ali. Porque, por uma questão até que era de educação educação fundamental, as crianças dentro de sala de aula usavam muito telefone, então, por mais que fosse uma aplicação web, ele precisava aparecer um aplicativo. Não podia ser um aplicativo porque o celular era próprio das crianças, não podia instalar, tinha uma série de rolês que eu tive que entender isso antes para poder também saber que tipo de componentização, que tipo de visualização que ia ter, né? Então, levantar as plataformas também é interessante. E o que existe hoje? Principalmente quando você trabalha com um produto que já está na rua, né, e a maioria dos lugares é assim, o que você já tem hoje pronto? Existe uma biblioteca? Componentes já foram feitos? Qual foi a arquitetura que foi usada para fazer aqueles componentes em design? Está sendo espelhado para a engenharia? Não está sendo espelhado? Os devs estão usando? Existe um storybook com os componentes criados? Dentro da aplicação, isso está sendo respeitado? Existe princípio de design? Tem um time voltado para isso? Então, esses levantamentos são importantes para você fazer também do conteúdo dentro, para você saber o que você vai reaproveitar, ou até se você está começando a entrar até como um UI designer, ou até como um PD mesmo, generalista, você entender como que aquilo ali está sendo construído, para você poder aproveitar aquilo da melhor forma possível. Tá? Aqui é só um exemplo do levantamento geral que eu fiz para começar, isso aqui antes de eu desenhar qualquer coisa, de eu projetar qualquer coisa, isso foi um levantamento geral da situação da Startse, que é a empresa que eu trabalho, como que ela estava relacionado à questão de visualização, né, de produto. Então, tem um design system canvas, eu mapeei aqui a parte de produto e tecnologia, de quais áreas de qual produto eram em quais tecnologias, tinha coisa em React, tinha coisa em Node, o app era em Flutter, então eu fui tentando mesclar isso para ver como é que funcionava, como que o time de design trabalhava, porque eu entrei num time de design que já era formado, então eu era o novo ali. Fiz um mapa de stakeholders aqui também, de quem que tomava a decisão do quê, quem era dev do quê, quem era tech lead, quem era gerente de produto, quem estava onde, qual que era o cenário perfeito. Eu podia começar sozinho, trabalhando no Startse UI, tá até aqui, né, o Design System. Então, o meu chefe ali, ele já ouve todo dia a minha cobrança de um estagiário para me ajudar, pelo menos, na documentação, né. Então, qual que é o cenário perfeito para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, alguma coisa assim? O que eu tenho já de marca dentro da empresa? Porque se você vai trabalhar com marca dentro do seu produto, é interessante você transpor isso também para a identidade visual do seu produto. Isso altera a componentização também. Então, se eu tenho uma marca mãe, que eu tenho um guarda-chuva de marcas embaixo, eu vou precisar fazer essas alterações, isso precisa estar previsto para você, quando chegar lá na frente, você falar assim, pô, não previ isso daqui, então agora eu vou precisar mudar toda a arquitetura de informação para poder comportar isso. E aí isso dá um problema danado, porque já tem coisa implementada, desenvolvedor geralmente não gosta de mexer no código que ele já terminou, e aí isso dá um problema também, porque você vai começar a falar para ele, isso aqui que era assim não é mais assim. E aí ele vai falar assim, por quê? E aí você vai ter um problema sério. Fiz um inventário de conteúdo aqui também, de como que o app era, o que era o que era título, o que era subtítulo, o que era imagem, quantos tipos de componente a gente tinha. Eu trabalhei numa empresa que tinha, acho que 68 tipos de cards diferentes. Isso para consistência era maravilhoso, né? Pode passar.
Depois que você pensou nisso tudo, a sua cabeça ferveu, você já levou aí, sei lá, 1 mês fazendo esse levantamento, que não é uma coisa fácil de se fazer, tá? É uma coisa, na verdade, bem complicada, e que você precisa muito conversar com as pessoas, e você precisa estar muito ali em contato com diversas áreas do produto. Seria legal você começar a pensar em como que aquilo tudo vai parecer, né? É nessa hora que começa um pouco mais a criatividade, tá? Então, beleza, eu tenho hipoteticamente aqui, né? Hipoteticamente não, vou usar o exemplo que eu tenho. A Startse, a empresa que eu trabalho, é uma empresa de educação corporativa, tá? Então ela vende cursos para altos executivos. Ok, um princípio de design que eu não posso ter para o meu design system é que ela vai ser fofinha. Todo mundo concorda com isso, né? Imagina lá o CEO lá da Natura comprando um curso de, sei lá, 20 mil reais, e aí, beleza, tá lá o botão rosa todo arredondado, não cabe, né? Então você começa a definir essas regras, essas padronizações de como que o meu design system vai parecer. E aí, para facilitar, a grande vantagem é que tem vários design systems que já fizeram isso por você. E se você tem dúvida de como você faz, você começa a pesquisar os princípios deles e você começa a adaptar para a sua realidade, né? Então, por exemplo, os princípios do Startse UI é que ele precisa ser moderno, ele precisa ser clean, ele precisa ser direto de conteúdo, ele não pode ter muita enrolação por conta da nossa persona, ele não pode ter muita coisa ali na tela, porque ela vai se perder, e o nosso aplicativo é muito grande, ele tem muitas funções, então se a gente começa a enfeitar muito o pavão, dá problema. Então, esses pilares começam a guiar as decisões que você vai começar a tomar na hora de você começar a construir os seus componentes, na hora de você for começar a construir os seus tokens, tá? Pode passar. E aí, foi como eu falei, se você tem dúvida de como que isso começa, aqui tem alguns design systems famosos que você pode buscar inspirações, né? Não necessariamente copiar, mas se tem alguma coisa que já foi feita e atende a sua necessidade, não tem problema nenhum em você pegar e começar a adaptar aquilo ali para a sua realidade. Hoje, por exemplo, o Startse UI, ele bebe muito da fonte do Material Design, tá? Então, tem muitas guidelines que o Material usa que atendem às nossas necessidades e a gente segue. Tem coisas que são alteradas, tem coisas que são adaptadas, tem coisas que não tem nada a ver com Material Design. Mas é um ponto de partida, é um princípio que você tem para você começar a construir o seu produto, né? Então, tem o Lightning, tem o Material Design, que é do Google, o Carbon, da IBM, tem o Ant Design, que ele é aberto, o Human Interface Guidelines, que é da Apple. E aqui embaixo, alguns brasileiros, que é o Desapega, que é da OLX, tem o Mondrian, da Claro, que é muito bom também, o COSE, da Quinto Andar, e o DS.gov, que é do governo do Brasil, que também, inclusive, é um excelente design system, apesar do sistema do governo brasileiro não ser lá essas coisas. Tem o J da Meiuca também, que ele era open source e agora ele fechou. Ele não sei o que aconteceu, ele não está mais liberado, e o UI-Kit dele para o Figma não está mais liberado. Não sei o que aconteceu. Partindo disso tudo, você definiu o que aconteceu, como que vai ser, como que vai parecer, beleza, o meu design system vai parecer com isso daqui. Você vai para a parte mais complicada de todas, que é nomenclatura, tá? E isso aqui é esse ponto aqui que vai permitir você escalonar o seu produto, que é a partir dessa nomenclatura que você começa a relacionar os seus design tokens para você conseguir construir os seus componentes. Eu prometi que eu não ia ser muito técnico, então eu vou pular essa parte de design tokens, porque é uma parte extremamente técnica que ninguém precisa ouvir. Isso é sexta-feira, que eu sei que está todo mundo doido para tomar uma cervejinha. Então você começa a referenciar tokens dentro de tokens, e isso permite você criar os seus componentes de uma forma escalável. Que tanto que você tem especificidade suficiente para você entender que a cor de fundo do botão primário é tal, mas se você precisar alterar ela, você não precisa alterar o seu sistema inteiro. Você altera só a cor daquele botão. É um pouquinho mais complexo que isso, mas acho que deu para entender. Então, definir um sistema bom de nomenclatura, existem também na literatura, existem na internet exemplos de como você fazer isso, é fundamental. E eu acho que é uma das partes mais importantes. Antes de você sentar no Figma, você tem uma biblioteca gigantesca com 68 variantes de botão. Isso daqui é a coisa mais importante que tem. É sentar e queimar a mufa para você entender como é que você vai fazer isso daqui. Inclusive, a gente até teve que alterar essa nomenclatura para a versão 3 do design do Startse UI, e foi até o que eu falei para vocês. Os devs não ficaram muito felizes comigo, porque eu tinha um conjunto de tokens e eles mudaram, e aí eles estão meio revoltados comigo. Mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza que vai. Pode passar. Então, por exemplo, se você for criar um sistema de nomenclatura, né?
Esse sistema de nomenclatura, ele é proposto pelo Nathan Curtis, que ele é o CEO do 8Shapes. Ele foi um dos pioneiros a falar sobre design system na web. Ele bebe muito da fonte do Atomic Design, do Brad Frost, do livro e tudo mais, então ele começa a setorizar o que vai ser cada nomenclatura, né? Então, aqui ele diz que você começa pelo sistema, você muda o tema, se o tema vai ser light, se o tema vai ser dark, se você vai ter um tema de fundo de cor primária, se você não vai ter, qual o domínio, qual o grupo daquele objeto, enfim, técnico. Não vamos falar disso agora, mas você pode pegar isso daqui, entender, tem vários artigos na internet do Nathan Curtis sobre isso, para você poder entender como que você faz e criar a sua própria ou usar uma que já está pronta. A que a gente está utilizando lá na Startse, ela é uma adaptação desse daqui, tá? E aqui pra vocês entenderem o porquê que você precisa pensar nisso tudo, isso é uma árvore de decisão para a nomenclatura do botão primário da Startse. Então, cada uma desses níveis aqui é uma coluna daquela de nomenclatura, onde você chega aqui no final e você tem o nome inteiro do token, por exemplo. Esse daqui é o fundo do botão primário. Então, ele vem daqui até aqui, em cadeia de nomes, para você entender o que aquele token faz e qual componente que ele pertence. Tá? E aí isso gera essas tabelas, que é onde você começa a entender direitinho, cara, meu componente tem esses elementos, então eu pego esses elementos, transformo eles em tokens e começo a trabalhar com eles antes de construir o componente em si. A partir disso, você começa a criar os seus componentes, e aí é legal você definir qual processo vai ter nisso. É interessante você convidar outras áreas para fazer isso também, convidar os tech leads, convidar os desenvolvedores, para você entender como que é o processo de trabalho deles, para você poder inserir o seu trabalho, o seu produto, né, no caso os componentes, dentro da esteira de trabalho deles. Hoje eu trabalho, por exemplo, com a entrada da demanda feita por o time de design, quando ele vai projetar alguma coisa, uma experiência nova dentro de uma task, a gente averigua se a gente vai precisar criar um componente novo. Se ele precisa, isso passa para a minha responsabilidade, esse componente é criado, é validado com design, depois é validado com desenvolvimento, a viabilidade técnica. Fechou? Beleza, eu crio o componente, eu faço a criação dos tokens, faço a componentização, faço o handoff e documento. Enquanto isso, o design já está finalizando a entrega, finaliza a entrega na task na sprint, volta para o QA para mim, depois vai para a implementação e volta para o QA para design. E nisso aí a gente conseguiu montar esse fluxo tendo uns 3 pontos de validação para a gente garantir que vai chegar lá no final, a gente tem o que entrou aqui, está sendo entregue aqui da forma com que foi projetado, foi pensado que vai atender aquela demanda. Né? Depois disso tudo, aí você começa a sentar e finalmente desenhar quadradinho no Figma, montar frame, que é a parte que todo mundo gosta, que eu gosto pra caramba também. E aí você começa a planejar como que você vai escalonar aquilo ali. Eu vou montar um roadmap, eu vou priorizar quais são os componentes, eu vou pegar um setor do meu aplicativo, um setor do meu produto e vou refatorar aquilo tudo, do princípio tanto de design quanto do princípio de desenvolvimento. A decisão que a gente tomou, por exemplo, na Startse, foi que a gente ia focar o desenvolvimento do design system inteiro no app, porque para gerar valor rápido, para eu poder mostrar para a empresa, tipo, isso aqui vale a pena. Então, gerando valor rápido, eu consigo transpor isso para outras áreas do produto. Eu vou fazer uma implementação piloto, vou pegar um setor e vou começar a modificar aquilo ali para ver como que vai ficar, sanar problemas, identificar quais são os gaps que está tendo. Como que vai ser minha documentação? Eu vou documentar dentro do Figma? Vai ter um storybook? Vai ter um zero high? Como é que eu vou fazer? Qual tipo de documentação que eu vou fazer? Como que eu vou distribuir isso? É uma biblioteca interna do Figma? Eu vou utilizar um plugin para gerenciar os meus tokens? Utilize, porque a gerência de tokens do Figma vai sair agora na config, se Deus quiser, os design tokens nativos do Figma. Como que eu vou distribuir isso? Como que as pessoas vão consumir? Como que o desenvolvedor vai consumir? A minha comunicação vai estar clara com ele? Como que vai ser sanada essas dúvidas? Eu vou ter rito? Não vou ter rito? Quais são os pontos de validação? Então, você começa a planejar isso tudo aqui depois que você pensou em como que tudo a sua casa vai estar organizada. Eu tentei correr e ser um pouquinho menos técnico para dar tudo em 15 minutos, então acredito que todo mundo tenha muitas dúvidas, então vocês podem perguntar, tá? Ou não, né? Se ninguém perguntar nada, eu vou pensar que ninguém entendeu nada ou que todo mundo entendeu tudo, né? Fala, Cadu, você está se coçando aí. Fala, Carlos Eduardo.
uma pessoa que eu conheço, que ela é uma writer, ele começou a definir a linguagem da empresa. Aí eu queria saber, não sei se tem como, se dentro do Design System tem como colocar alguma forma de padronizar, não sei, de colocar a parte técnica de uma linguagem da empresa. Porque, por exemplo, eu sou designer, aí eu entro num produto que é sobre navio. Aí tem uma linguagem totalmente técnica e que eu tenho que ficar aprendendo com todo palavreado. E se todos os tecnologias que existem. E se tivesse alguma coisa já documentada para tudo isso, para mim ia facilitar bastante. Aí não sei se existe lá um design system de UX Writer. Tudo que exatamente, tudo que é relacionado ao produto, você pode criar um padrão e você pode incluir nos seus princípios de design, tá? Então, quando você está montando todo aquele esquema que eu falei dos pilares, como que o nosso design system vai aparecer, como que ele vai se comunicar, o tom de voz, a parte de escrita entra nisso também. Por exemplo, uma das coisas que a gente está procurando fazer agora na Startse é tentar melhorar a acessibilidade do nosso produto. Então, a gente tem tentado extinguir qualquer termo que seja direcionado a um gênero. Então, ao invés de botar na nossa tela de login bem-vindo, e com entre aspas a gente mudou para um termo genérico chamado boas-vindas. Então, isso pode ser uma padronização que você vai fazer. Se você vai definir um tom de voz que, não, o meu tom de voz com o meu cliente, ele é casual, ele não é um imperativo, ele não é como se eu fosse meu cliente fosse, sei lá, um presidente de uma empresa. É mais casual, você pode ter frases pré-definidas e até dentro dos componentes mais genéricos, que eles já têm uma label específica, você já pode definir para aqueles componentes como que eles vão se chamar, como que vai ser o tratativa que você vai ter ali com o seu cliente ou com o seu usuário. Você pode sim, e é extremamente saudável, tá? É extremamente interessante, porque no fim, nada mais é do que você criar um conjunto de regras para o seu produto. O Design System é nada mais do que o manual de marca de um produto digital, né? Um pouquinho mais complexo. Diga. Ele fala o primeiro. Só que o marketing cria toda a identidade visual dele apartada de produto, que é onde está o DS. Trabalho também. E a gente tem tentado uma coisa cansada de explicar para eles a importância de a gente manter a padronização, mas isso não acontece. E muitas vezes, quando você entra no site, você tem banners que são totalmente promocionais com rosa e um sistema com botões e outras coisas com o outro lado. São próximos, mas você dá uma fazer um no outro, você vai ver diferente. Como é que a gente consegue mitigar esse tipo de problema, além da comunicação, que a gente falou no começo, que é importante? Cara, então, a gente enfrentou um problema bem parecido, porque toda a parte comercial da nossa empresa, ela não é feita dentro da plataforma, ela é feita através de uma landing page. Então, a landing page é no code, então ele já tem lá os formatos que eles vão fazer e tudo mais. Por nossa sorte, o time de marketing era muito parceiro nosso. Então, a gente conversou com eles e começou a propor a construção dos componentes mais similares possíveis dentro da plataforma que eles utilizam. Então, a gente fez todo um QA, teve uma reunião, a gente conversou, orientou. A sorte é que o head de marketing ele era muito parceiro, então ele entendia essa necessidade. Só que, cara, evangelizar sobre design system é uma parada muito complexa, porque as pessoas geralmente não veem valor, elas não conseguem entender como é que uma padronização, uma consistência pode gerar valor para o usuário, pode fazer a sua empresa ganhar ou perder dinheiro, tá? O que eu te recomendo a fazer é você conseguir, de alguma forma, e eu sei que isso é uma palavra que todo designer tem um pouco de medo, é gerar algum tipo de métrica baseada naquilo ali, do quanto que a pessoa está perdendo de clique, quanto a pessoa está perdendo de turnover naquilo ali, de quanto taxa de abandono que está tendo, por conta de problemas de usabilidade, ou por conta de problemas de falta de padronização. Tá? A minha mãe tem 62 anos de idade. Se brota um pop-up na cara dela, a velha dá uma louca. Ela fecha, dá Alt F4, fecha o computador e tudo mais, porque ela não está acostumada com aquilo. Então, é esse tipo de evangelização que a gente tem que começar a mostrar.
fala com, se você tiver um gerente de produto, ou até se eles tiverem essas métricas mesmo, propõe um teste AB, propõe algum tipo de métrica que você possa falar, tipo, ó, estava desse jeito, a gente testou dessa forma, olha o tipo de conversão que a gente está tendo, para você poder ganhar no dado, cara. Infelizmente, hoje em dia, a maioria das empresas de tech, elas são movidas por dado. Então, se você não tem um dado daquilo ali, você vai falar, pô, mas o meu usuário, eu caguei pro teu usuário, eu quero saber se eu vou ganhar dinheiro ou não. Então, se você tem um dado aquilo ali que a empresa está perdendo dinheiro, pô, é o argumento mais forte que você vai ter. A gente tem embates sérios, principalmente com o pessoal de gerência de produto, porque é tipo assim, entrei na plataforma, pá, um banner, compra não sei o que, não sei o que, e o banner não tem nada a ver com o bagulho, escurece a tela atrás, o cara não consegue fazer nada. E a gente começa a gerar essas métricas do tipo, olha só, tantas pessoas no momento que o banner apareceu, né, o pop-up apareceu, saíram do site, clicaram, fecharam, a pessoa não tem paciência, ou qualquer outra coisa assim. Aí começa a ideia de suposição, de hipótese, para a gente gerar uma solução. Então, esse é o conselho que eu te dou. Se você tiver alguma métrica que você consiga atrelar com aquilo, você consegue gerar um argumento mais válido para uma área mais marketing, né? Eles estão voltados ali para vender, né? Então, uma área mais voltada para essa dinâmica de número, né? Mais alguém? Fala, Carlos Eduardo. Eu acho que um dos maiores desafios do Design Systems é a gente convencer a empresa no valor dele, tá? E a gente passou por esse desafio lá. Eu acho que vale a pena você comentar um pouco como é que a gente venceu esse desafio ali naquela semana de Natal e Ano Novo e tal. Acho que vale a pena você citar isso, porque eu acho que é o maior desafio. Todas as empresas que eu já passei sempre foi essa, provar esse valor. Show. Foi isso que o Cadu está falando foi um esquema que a gente fez, tá? Eu na Startse comecei como PD, Product Designer mesmo, generalista, eu era responsável por uma squad, eu recebia demandas e executava aquelas demandas dentro de um fluxo de gerência de produto normal, né? E aí, aos poucos, o próprio CTO novo que entrou na empresa, ele já tinha falado sobre a vontade dele de ter uma padronização, que ele entendia que o design system era interessante, que era necessário, que o nosso produto estava, cada coisa estava de um jeito e que era importante padronizar. Mas, como toda empresa, você não vai parar uma pessoa só para se focar só nisso. Então, durante muito tempo, durante acho que uns 3 meses, todo esse processo que eu contei aqui para vocês, pré-começar a desenhar qualquer outra coisa, eu fui fazendo em paralelo, junto com as tarefas que eu tinha, dentro da minha sprint, para montar esse quebra-cabeça e falar assim, beleza, eu tenho para onde eu quero ir. Agora eu preciso ter tempo para começar a botar isso em prática. E aí surgiu uma oportunidade entre o Natal e o Ano Novo, que a empresa não estava sem demanda de implementação de novas, né? Então a gente não tinha demanda da tarefa, e o Cadu falou, cara, é o momento para a gente fazer isso. E aí eu me dediquei a construir um set básico de componentes, e no dia, quando a gente voltou, né, depois do Ano Novo, eu fiz uma apresentação para a empresa mostrando que, cara, uma tela de login que a gente, sei lá, demorava 15 dias para prototipar baseado num resultado de pesquisa, eu fiz uma tela em 45 segundos com componentes prontos. Então, a partir desse momento, eu consegui a confiança de conseguir ir para gerenciar só isso, né? E aí vai de uma construção de confiança. Então, quando a coisa começa a ficar um pouco mais morna, eu consegui melhorar o sistema de nomenclatura. Então, hoje, com o Figma Tokens, que é um plugin do Figma, eu consigo construir um componente no modo light e eu clico em um botão e ele transpõe tudo para a regra do tema Dark em 3 segundos e meio. Sabe? Então, eu consegui reduzir a construção dos componentes do tempo, né, em 50%, trabalhando em cima dessa nomenclatura. Isso gerou valor para a empresa, a gente está tendo um momento de transformação, de que a gente vai passar a adotar o tema Dark como tema padrão, então isso está garantindo que eu consiga continuar trabalhando dentro desse formato de design system e tudo mais. E é um desafio, né, gente? Você projetar, fazer tudo isso, documentar, participar de reunião, falar com dev, fazer QA e tudo mais num espaço de 5 dias é complicado. Fala, Cadu. Jesus. Complemento. Achei que era outra pergunta. A gente passou a chamar de padronização de componentes. Aí todo mundo
tipo, legal, padronização é legal. Exatamente. Forma da gente falar, né? E a gente fala assim, olha, agora diminui a agilidade, porque ele vai ficar mais rápido e tal. Aí todo mundo fala, legal, então faz esse negócio, toca isso aí. Aí você desassiste. São pequenos detalhes que a gente questiona. E aí a gente acaba que a gente ganha, como eu falei pro amigo ali, você começa a gerar métrica em cima disso. Então, na última tática que a gente teve uma redução de 28% de demandas de tempo de execução em demanda de design, com um set de 25 componentes que a gente tem hoje. Então, isso já reduziu o tempo, a gente consegue trabalhar com mais eficiência, com mais padronização, o retorno de tarefa para correção é mínimo, e a gente começou também a diminuir a quantidade de story points de desenvolvimento, porque quando você entra na tarefa, ele vai lá, constrói o componente. Quando entra uma tarefa para o desenvolvimento, que aquele componente já está pronto, ela diminui ele entre 1 ou 2 pontos. Então, isso ganha agilidade em desenvolvimento também. E quando você fala que está ganhando agilidade em design, ok, se você fala que você está ganhando agilidade de desenvolvimento, a empresa fica muito feliz, muito feliz, muito feliz. Tá? E você começa a gerar essas métricas. Então, é por isso que é importante você ter essa comunicação, de você chegar lá no Tech Lead e falar assim, beleza, a gente tem essa tarefa aqui. Quantos pontos foi? Sei lá, 7 pontos. Beleza, desses, quanto que foi de componente você conseguiu reduzir a 3 pontos? Beleza, você botou aquilo no seu relatório e teu chefe está feliz. Show? Mais alguma dúvida? Não? Gente, obrigado. Pode passar. Aqui está o meu Instagram, quem quiser me adicionar. Eu não posto quase nada de design lá, mas se vocês quiserem me ver tocando guitarra, tocando em bloco de carnaval, tá indo lá também. E o meu LinkedIn /LFCosme, eu prometo que eu vou começar a postar mais coisa, porque o Cadu vive enchendo o saco para eu postar sobre isso. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, meu QR Code está aqui também, é só apontar ali para a tela que vocês me adicionam. Beleza, gente? Obrigado. Obrigado, Carol, pela oportunidade. E é isso aí. Parabéns, Luiz. Agora a gente vai ter o sorteio, né? Deixa eu passar um pouco aí, pessoal, o QR Code. Oi. Aqui o desculpa. Lá. Então, vocês receberam... tem que ficar aqui. Vocês receberam um adesivo com número. A gente pensou em fazer alguma coisa digital, a gente desistiu da ideia e falou, vamos fazer manual. E é sobre isso. Então, assim, eu queria que também fosse um negócio mais manual, ia ser mais divertido, não deu tempo. Então, a gente vai juntar as duas coisas. Eu vou abrir um site ali qualquer de sorteio de números e aí a gente vai descobrir na hora, sem chances de ser marmelada. Tá todo mundo acompanhando, né? Aí, ó, viu? Sorteador. A gente vai sortear 2 ecobags, mas eu vou sortear uma de cada vez para dar aquela atenção. Todo mundo tá com o número, aliás? Todo mundo tá com o seu? Vamos lá. Ui! Chegou mais uma, hein? Caramba! Arrasou. Peraí, deixa eu botar aqui. Vamos lá. 2, 3 e... 11! Quem é 11? Aê! Peraí, já ganha primeiro. Parabéns. Não, não tá quebrando, não. Tira aqui. Aqui, gato. Meu bolso. Vai. Bom, para dizer que Foi? Obrigada. Nada. Vamos lá, de novo, de novo. Tananã. 13!
Quem é o 13? Aê! Não pode ser, não tem como, né? Obrigado, Carol. Bota aqui. Vai. Dá pra colocar aí dentro, cara. E a última. Tchananã. Foi ou não foi, gente? 9! Quem foi? Ah! Então, já passou o sorteio. Mais uma vez, queria agradecer, Luiz, Luciana, foram apresentações incríveis. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês terem aparecido. Mais uma vez, obrigada, Leo Agum, pelo espaço maravilhoso, sempre acolhedor, né? Desse jeitinho de casa, jeitinho de carioca, né? Que a gente adora. E agradecer a minha equipe maravilhosa, né? Que a gente fica correndo para lá e vai para cá, e adesivo aqui, e essa coisa toda que a gente tenta aprender junto, né? Não só assim se apresentar, que já é uma coisa que para quem é tímido é muito difícil, mas promover essas coisas. Gente, desculpa meu filho. A mãe traz o filho para onde vai, né? E agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Espero vocês no nosso Watch Party, que vai ter do Config. A gente está ainda confirmando, né? Enfim, algumas local, enfim, horário ainda é uma coisa assim que a gente está em contato direto com o Figma, porque eles vão prover, né, todas essas coisas para a gente. Então a gente está ainda nessa mistura de saber o que vai acontecer, mas vai acontecer, e aí por isso que é importante vocês já se inscreverem lá para receber e-mail quando atualizar e acompanhar a gente nas nossas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada. Sextou! Ah, vamos beber! Ah, é verdade, gente. Tem outra coisa. Tali, que dia? Quinta-feira, dia 24? Cá, dia 24? Enfim, quinta-feira que vem, todas as letras, exclusivo para a comunidade LGBT lá na Impulso, certo? Peraí, eu vou até aí. Fala mais. Sai, tá na página. Fala. Fala mais, Fala tudo. Aproveita que tá aqui, vem. Fala. Não, quinta-feira que vem vai ter um meetup chamado, né, vai ser um meetup do Toda Letras, que é uma comunidade ONG focada em inclusão de LGBTQIA+ tecnologia, lá na Glória, na sede da Impulso, e o tema do meetup vai ser carreiras em tecnologia além da programação, porque muita gente acha que tecnologia é só código, né? E aí a ideia desse meetup é falar que tem o X, tem área de produto, tem até área de produção de dados, tem um monte de coisa. Aí, para quem é do recorte tiver interesse, procura aí nas redes sociais, Toda Letras, você vai encontrar. Instagram, Twitter, LinkedIn. Onde é que se escreve? Todas as letras. Todas as letras. É só pegar depois. É o site, é a rede social, no Instagram, é no LinkedIn, é no Facebook, é no Twitter. Tá em tudo. E fala do Vagas também. Representa aqui. Cadê? Fernando, cadê o Fernando? Vem falar do Vagas. Aproveita. Vem lá. Aí, semana que vem vai ter meetup aqui do Vagas UX, vai ser aqui também. Vai ser no mesmo horário, né? 7 horas aqui também, e é isso. Do Vagas UX. Aí é só pesquisar Vagas UX, aí acha lá. Não, spoiler de quê? Sorteio de bolsa de grátis. Obrigada, gente. Obrigada, tchau.